Seja muito bem-vindo, você está no Expresso Tricolor. Eu me chamo Mourão e hoje a gente vai discutir um pouco, tentar analisar essa estratégia de Fortaleza e Corinthians, um vídeo pré-jogo. Vamos entrando no clima do jogo, porque amanhã é partida importante, é partida que a gente pode pontuar pela primeira vez no Campeonato Brasileiro. E para a gente chegar nisso, se você quiser saber mais informações sobre a partida, já se inscreve no canal, ativa os sininhos da notificação, deixa teu curtir que ajuda a gente demais para a gente continuar mantendo conteúdos como esse. Enfim, sem mais enrolação, vamos pro vídeo! E como não poderia ser diferente, né, pessoal? O Fortaleza já chegou em São Paulo, já faz um dia aí, né? E já treinou dia 30, deve estar treinando, inclusive, nesse momento, se preparando para a equipe do Corinthians, né? O tricolor do PC encara o Corinthians no domingo, dia 1º, às 16 horas, na Neoquímica Arena, pela 4ª rodada do Brasileirão. Matéria aqui do jornal O Povo, tá? O Fortaleza já desembarcou em São Paulo para o confronto de domingo contra o Corinthians, às 16 horas na Neoquímica Arena, como eu falei. O elenco tricolor realizará um treino já pronto, aquele famoso treinão de véspera no CT do Palmeiras. O Screte Vermelho, Azul e Branco, Screte, palavra aí nova, né? Chega para encarar o Corinthians com o objetivo de se recuperar no Brasileirão após 2 derrotas no certame. O Leão, entretanto, possui um jogo a menos que os demais clubes que disputam a elite devido ao adiamento do Clássico Rei, devido à final aí do campeonato cearense, tá? Consequência intensa de jogos, os comandados de Voivoda entraram em campo 4 vezes no intervalo de 8 dias. Portanto, não será surpresa caso o treinador argentino modifique o time titular que iniciou o confronto diante do Alianza Lima pela Libertadores. Juninho Capixaba, Renato Kaiser, Hércules, Elson e Tinga são algumas das opções que podem ingressar os 11 iniciais. O Fortaleza realmente pode trazer algumas mudanças para a partida de hoje. E aí, a partir de amanhã, perdão. E aí, como não poderia ser diferente, a gente também tem um histórico que não nos assusta tanto. Apesar de a gente ter jogos, sempre embates muito complicados lá dentro da arena, o nosso querido aqui, Matheus Moura, do povo.com.br, está trazendo aqui mais uma notícia que confronto entre Fortaleza e Corinthians tem equilíbrio no retrospecto recente. Vamos ver esses números. Adversário no domingo, dia 1º, Fortaleza e Corinthians possuem um retrospecto recente bem equilibrado. Nas últimas 4 vezes que se enfrentaram, todos os duelos válidos pela Série A do Campeonato Brasileiro, uma vitória para cada lado, além de 2 empates. Em 2021, o tricolor do PC venceu o Clube Paulista com gol de Robson, belo chute de fora da área. No confronto de volta na Neoquímica Arena, o Timão devolveu o placar e derrotou a equipe cearense também, aquele jogo que estava 0-0 quase até o final. E aí o Fortaleza leva o gol do Cantígio e aí acabou saindo derrotado. No domingo, o embate volta a acontecer na casa do Corinthians, local onde o Leão terá a oportunidade de encerrar um longo tabu, já que nunca derrotou o Alvinegro do Parque do São Jorge, atuando como visitante. Em 13 jogos na capital paulista, foram 10 revés e 3 empates. Embalados pelos bons resultados conquistados nos últimos jogos, né, a vitória na Copa do Brasil diante o Vitória, o título cearense conquistado contra o Caucaia e a vitória da Copa Libertadores contra o Alianza Lima, o Fortaleza entra em campo para encarar o Corinthians às 16 horas em jogo válido pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? E se você aí está perdido e não sabe aonde esse jogo vai passar, então assim, ó, vamos já passar para você todas essas informações da partida, para você também já ficar por dentro de tudo que vai acontecer lá. Corinthians e Fortaleza será transmitido ao vivo pela TV Verdes Mares, né? E aí, notícia aí do Diário do Nordeste, tá? Aqui, vamos dar uma olhadinha rápida, né? A TV Verdes Mares transmite nesse domingo o duelo entre Corinthians e Fortaleza pela 4ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada na Neoquímica Arena, como a gente já falou aqui nas outras notícias, né? A equipe de Juan Pablo Voivoda ainda não conseguiu ponto nas 2 primeiras rodadas e busca aí a reabilitação do campeonato. Já o time do português Vitor Pereira, o Corinthians, né, por sua vez, ocupa a 3ª posição com 6 pontos conquistados. Os paulistas somam 2 vitórias e 1 derrota em 3 partidas. Derrota essa que foi também numa espécie ali de jogo em que o Corinthians poupou nessa situação. É importante a gente analisar
assim, os jogos do Corinthians nesse intervalo de jogo, nesse intervalo de tempo. Por quê? O Corinthians ele usou uma estratégia até um pouco arriscada contra os seus rivais recentes. E aí eu vou mostrar para vocês agora uma guia com jogos e aí eu vou analisar por que foi um pouco arriscado. O Corinthians foi analisando desde do Botafogo. O Corinthians teve ali um jogo com um time completo contra o Botafogo, joga contra o Cali e ganha nos seus domínios. E aí, depois jogou contra o Avaí, também ganhou com um time mais inteiro. E aí começou aí aquelas questões de poupar. Poupou contra o Palmeiras, acabou levando um revés, um placar bem elástico, para poder focar no jogo contra o Boca Juniors. E aí ele realmente foi lá, ganhou. Aí ficou um detalhe: o Corinthians tinha perdido para o Always Red, né? Então, o Corinthians tem 6 pontos na Libertadores e agora vai pegar o Deportivo Cali, que é o vice-líder do grupo, né? Que poderia ter assumido a liderança, mas não ganhou do Always Red, empatou no placar de 2-2 e acabou com que esse jogo contra o Deportivo Cali seja uma possibilidade do Corinthians abrir margem. Então, muitas pessoas acham que, por se tratar também de uma viagem, o Corinthians venha a poupar alguns jogadores para a partida de hoje. Então, traçando aí um mini estudo aí de como esse Corinthians pode enfrentar o Fortaleza, a gente trouxe essa formação e assim, vamos explicando logo. O Corinthians é uma equipe muito complicada de se enfrentar, principalmente nos seus domínios, e o Corinthians vem desempenhando o futebol melhor. Então, como é que eles podem vir a campo? Eles podem vir assim, tá? Com Cássio no gol, Rafael Ramos, Gil, Robert Renan, Lucas Piton, e aí os dois no meio-campo, com Duqueiroz e Cantígio. Lembrando que no lugar do Cantígio pode aparecer ali um Paulinho, tá? Com o Juliano fazendo aquele papel de armação. Lembrando que ainda pode ser que o Corinthians venha com 3 volantes, com Duqueiroz, Cantígio, e Paulinho, por exemplo. Ou pode acontecer essa diferente. Acho que não vai acontecer nesse caso contra o Fortaleza, porque eu acho que eles imaginam que podem jogar mais de igual para igual nessa circunstância. Então, eu imagino que o Juliano vai aparecer mesmo como meia. E aí, os 3 homens do ataque, com Roger Guedes, Gustavo Mosquito e Júnior Moraes. Lembrando que esse time do Corinthians ele é muito versátil, tá? Ele pode facilmente trazer esse cara aqui, o Gustavo Mosquito, para cá, pode trazer também o Roger Guedes para cá e jogar parecido com a mesma formação, inclusive, do que o Alianza Lima jogou contra a gente, naquele 4-2-3-1, já mais tradicional. Mas aí, como é que é o funcionamento dessa equipe? Eu vou tirar aqui os nomes da galera, só para que a gente possa mostrar para vocês como é que o Corinthians vai, assim, agir dentro de campo, tá? Como é que vai ser esse confronto contra o Corinthians. Primeiro de tudo, o Corinthians é uma equipe muito intensa. Eles querem armar justamente armadilhas para o Fortaleza, para ver se o Fortaleza cai nelas. Ele não vai ser um time aqui, porque até pela característica do Juliano, por não ser aquele meia mais tradicional que depende da bola no pé, eles vão fazer um sistema de quê? Talvez eles possam entregar um pouco a bola para o Fortaleza, chamar um pouco o Fortaleza e aí sim, com muita intensidade no meio de campo, recuperar a bola e sair em transição rápida. O Corinthians tem dois ótimos pontas, o William e o Mosquito, ou então o Roger Guedes e o Mosquito, com o Roger Guedes e o William, eles podem fazer justamente essa transição chegar, ou até mesmo o Mantuano, pode esquecer, fazer com que essa bola chegue muito rápido no ataque com o Júnior Moraes, fazer ali um pivô, fazer ali uma jogada de referência, uma tabela. Então, assim, a gente tem que prestar bastante atenção em como o Corinthians vai utilizar essas pontas. E, claro, errar pouco no meio de campo. É onde eles se destacam, onde eles roubam a bola, saem em transição. O Corinthians ofensivamente se organiza num 4-3-3 normalmente, bem definido, tá? Esse 4-3-3, normalmente, ele se organiza com o Júnior Moraes por ser um pouco mais móvel que o Jô, ele pode até, em alguns momentos, fazer essa espécie de falso 9. Sair para o Juliano entrar, o Juliano que tem uma boa finalização. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com a movimentação desses atacantes do Corinthians, tá? Que por mais que assim não tenha algo super fora da caixa, mas está entregando bastante nesse início de temporada.
Já o Fortaleza, o que o Fortaleza pode, na verdade, se beneficiar é justamente por uma questão específica. O Corinthians tem uma espécie ali de tem dois laterais que eles são um pouco mais defensivos, mas também não deixam de subir, não deixam de ajudar. E aí o Fortaleza pode se aproveitar dessas circunstâncias, aproveitar esses corredores, caso pegue o Corinthians em transição. Como o Corinthians não tem aquele meia específico, aquele meia onde ele tem a função única e exclusiva de dar a bola, de fazer aquela bola chegar no ataque, o Fortaleza, eles se vangloriam muito, se aproveitam muito da intensidade física no meio de campo. Então, o Fortaleza, se conseguir colocar a bola no chão, conseguir trabalhar e, principalmente, aproveitar as faixas laterais no terço final do campo, claro, fazendo jogadas por dentro, possivelmente o Lucas Lima trabalhando essa jogada, fazendo essa bola chegar com qualidade nos pontas, ou nos alas, ou então até mesmo já no nosso centroavante, isso pode acontecer e pode dar muito certo. Então, o Fortaleza hoje, amanhã, na verdade, no jogo contra o Corinthians, tem que se preocupar muito mais com essa faixa central do campo, certo? Então, justamente essa faixa central do campo vai ser aqui onde o Fortaleza vai ter melhores oportunidades de criação. Porque o Cantígio, ele é meio que um segundo volante do Queiroz, ele também não tem uma pegada tão forte na marcação. Então, esse espaço aqui vai nos ajudar bastante, onde pode ser com que a gente, pelo menos, se organize para, de repente, abrir a jogada para uma ponta, ou então abrir a jogada para outra, e isso vai gerar para a gente aqui possibilidades de criação de jogada. Já o Fortaleza, como é que o Fortaleza pode fazer? Lembrando que essa formação vai fugir um pouco ali da formação tradicional que a gente está acostumado, imagino eu. Então eu acho que o Fortaleza deva vir a campo com essa formação aqui. Com o Max, Tinga, com a 2, o Benevenuto aqui com a 5, né? E o Sebajos, né? Imagino que ele jogue, o Tite vem fazendo uma grande sequência de partidas e acho que dessa vez o Sebajos vai pelo lado esquerdo. No meio de campo é onde é mais incerto, imagino eu, né? Porque o Zé Wellison com certeza vai para o jogo. Não vem fazendo as últimas partidas pela equipe, então, no meu ponto de vista, essa é a única certeza dos volantes. Imagino que possa vir um Felipe de repente, mas eu acho um pouco mais difícil pela grande sequência de jogos. Se fosse para apostar em alguém, eu pensaria que iria ele aqui, Jussa e Zé Wellison, porque o Felipe jogou pelo menos alguns jogos ali da final do Campeonato Cearense, e aí o Jussa pode, nesse caso, tem menos tempo de jogo, um jogo onde Fortaleza precisa de um pouco mais de força no meio de campo. Imagino que o Vojvoda pense que o Jussa é a melhor opção para esse setor do campo. E aí a gente já vai entrar com o Lucas Lima com a 13 e claro, né, com o Pikachu com a 22. Infelizmente a gente não tem ainda reservas ainda à altura dele, então infelizmente ele tem que jogar quase todas as partidas mesmo. Lucas Lima, ou Lucas Crispim, no caso, e o ataque, aí imagino eu que deva ser Robson e Kaiser. Eu acho que deve ser nessa pegada que o Fortaleza vai para o jogo. Deixa eu botar aqui o Kaiser em campo. E aí, como o Fortaleza vai poder se aproveitar do esquema do Corinthians? E aí eu vou colocar de novo o Corinthians aqui em campo, tá? E aí, pessoal, como eu falei, aqui a gente vai ter a marcação quase que individual entre os dois atacantes. Mas nesse setor do campo mais centralizado do meio de campo, como eu posso falar para vocês, eles fazem encaixes zonais, eles não vão fazer encaixes, eles vão sempre pressionar o portador e vão marcar por zona os outros atletas. Então, porque eles querem fazer o quê? Eles querem retomar essa bola nessa faixa central, eles querem retomar essa bola mais ou menos por aqui, para que eles já possam automaticamente já linkar no ponta, ou eles possam linkar no outro. Já o Fortaleza, o que o Fortaleza precisa fazer? Hoje, mais do que no jogo contra o Alianza Lima, o Fortaleza precisa centralizar os seus alas
E por quê? Para gerar superioridade numérica e de repente poder abrir, fazer esse jogador, o jogador da ponta do ataque, né? Fazer uma abertura para alguém entrar como elemento surpresa e surpreender o Gil, no caso, porque a zaga do Corinthians ela é um pouco mais lenta. Então, assim, a gente pode se aproveitar de jogadas de infiltração, jogadas onde a gente tem que ser agressivos na linha. Claro que o Fortaleza não vai ter a bola nesse jogo, que fique bem claro. Vai ser um jogo onde o Fortaleza vai ter que ter muita inteligência para a bola chegar nesse setor. Eu, inclusive, acho que o Robson pode entrar, porque ele não vem tendo sequências de partidas, não vem tendo minutos. E o último jogo dele foi contra o Calcaia, se eu não me engano. Então o Fortaleza pode se aproveitar dessa baixa rodagem dos atletas, né, de alguns atletas, para ter um pouco mais de intensidade física, né? E claro, vamos só dar uma olhada agora no 3D para a gente ver um melhor detalhe do posicionamento dos atletas, ver como é que é essa visão por cima e uma visão mais do ataque do Fortaleza, e aí, por último, a gente pode ir pegar o nosso famoso trem, né? Mas basicamente, ó, eles vão jogar aqui com um jogador mais por dentro, dois jogadores aqui dando amplitude, como eu falei para vocês. Depois eles vêm com os dois volantes, fazendo pressão em cima dos nossos dois volantes, querendo recuperar essa bola para já partir em contra-ataque, e aí chega na nossa faixa central. Aqui os dois laterais, e aí o Fortaleza tem a sua linha de dois alas. Por que eu falo para essas linhas justamente afunilarem um pouco mais? Primeiro, para facilitar a troca de posição com o Lucas Lima, certo? Nesse caso, a gente vai poder justamente facilitar com que o Lucas Lima possa vir tanto para a direita quanto para a esquerda, e aí eles fazerem essa troca de posições, e claro, para gerar opções de passe, deixar os volantes na dúvida se vão realmente subir, se vão realmente pressionar. Você coloca três caras por dentro, você força também os zagueiros a prestarem atenção, não só nas pontas, mas também nesses dois, porque aí a gente foge daquele embate natural. Como a gente não vai ter o Moisés nesse esquema, a gente não tem aquele um contra um forte, a gente não vai ter essas possibilidades de jogada individual. Mas a gente consegue ver na pessoa do Lucas Lima um campo bem alargado, com opções de passe, tanto por dentro quanto por fora, e isso pode ser, claro, com a transição em velocidade do Fortaleza, pode nos causar oportunidades aí no ataque. Então, basicamente é isso. Agradeço demais a quem assistiu o vídeo até esse momento. Vamos no clima. Amanhã é um jogo dificílimo, um jogo complicado contra o Corinthians, dentro do campo dos caras, mas com a torcida lá batendo, gritando a todo instante, mas não importa, é tricolor de aço onde ele esteja. Então, vamos para cima. Amanhã você vai ter aquelas lives padrão de pré-jogo, de pós-jogo. Então, a gente vai trazer ainda muito conteúdo sobre a partida. Então, se você quer continuar vendo coisas, principalmente sobre a partida, ou então continuar vendo todas as notícias do Fortaleza, se considera se inscrever, cara. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação, deixa o teu curtir também, que é muito importante para mostrar para a gente pro YouTube que, enfim, esse conteúdo é relevante. E vamos para cima do Corinthians, que dá sim para buscar o primeiro ponto na competição. Valeu e é nóis!